Nesse vídeo falaremos de um elemento arquitetônico muito comum e que provavelmente você tem em sua casa. Ficou curioso? Estou falando da mão francesa. Saiba que ela tem muito mais utilidades que apenas segurar prateleiras. Então, vamos descobrir o que esse elemento pode fazer? Este é o canal do Fred, o arquiteto curioso. Esse elemento arquitetônico e decorativo remonta ao período barroco e rococó, especialmente na França dos séculos 17 e 18, dentro do movimento artístico que valorizava a arquitetura e decoração, onde luxo e complexidade atingiram seu auge. Posteriormente, esse estilo foi adaptado, com formas mais leves e curvilíneas. Além disso, sua forma orgânica e humana pode representar a conexão entre a natureza e a criação artística. E o que é a mão francesa? Frequentemente utilizada em móveis, portas, prateleiras e outros elementos decorativos, sua função vai além da estética, pois também pode ter um propósito estrutural ou funcional. Formada por séries de tesouras ou escoras, esses elementos estruturais inclinados ligam um componente em balanço à parede, diminuindo o vão livre no pavimento superior. Tem estrutura triangular e podem ser constituídos de madeira, concreto, ferro, aço, plásticos, entre outros. De onde vem o nome mão francesa? A primeira parte do nome surge da semelhança da peça com uma mão humana. Como assim? Basta observar o movimento que fazemos quando elevamos o braço para sustentar um objeto com a mão. Quando o braço fica inclinado para cima, forma um ponto de apoio avançado para sustentar o objeto que está seguro pela mão. Esse movimento humano acabou inspirando o elemento para atender às situações que necessitavam de um apoio distante da parede ou do limite de sustentação original. O restante do nome, obviamente, vem do fato de ter se originado e ser muito utilizado na França. E quais são os diversos tipos de usos que se pode fazer desse recurso? Por permitir um apoio lançado fora dos limites definidos pela estrutura convencional, essa solução passou a ser empregada inicialmente para a sustentação de pequenas peças decorativas, principalmente vasos, sinetas e candeeiros. Com o passar do tempo, satisfeitos com o resultado que o modelo de sustentação permitia, começou a ser empregado em condições mais complexas, sempre com o intuito de abranger uma área maior de apoio, sem que fosse necessário criar uma estrutura adicional. Para entender como funciona esse sistema, é preciso compreender sua teoria e, assim, apreciar as soluções em que ela é empregada. Composta por uma peça inclinada que conecta uma viga ou pilar a uma estrutura principal, forma um triângulo rígido que ajuda a distribuir cargas, a evitar deformações, reduzindo a tensão sobre os elementos verticais. Em estruturas sujeitas às forças horizontais, como o vento ou sismos, ela atua como um sistema de contraventamento, aumentando a rigidez da edificação. Simples assim? Sim, por incrível que pareça, é simples mesmo, e a grande sacada está em usar a criatividade para atingir eficiência, beleza e arte. Vejamos agora alguns casos concretos e entender tudo o que foi dito. Tenho certeza que depois desse vídeo, ela deixará de ser apenas o suporte para prateleiras. E deixa nos comentários a sua opinião sobre o assunto e qual a sua experiência com a mão francesa. Vou iniciar mostrando como utilizo esse elemento nos meus projetos, principalmente os estruturais, dando mais liberdade no posicionamento de paredes sobre lajes, ou para aliviar estruturas em balanço. Nessa foto que vemos agora, um projeto residencial de minha autoria, consegui que a viga superior não ficasse em balanço, evitando que a carga do pavimento superior descesse diretamente sobre a viga inferior, também em balanço, provocando aumento considerável nas dimensões dessa viga de sustentação. A solução permitiu que a estrutura fosse mais delgada e ainda criou dois elementos que foram aproveitados na composição da fachada. No próximo exemplo, temos uma sustentação de telhado. Novamente, utilizei esse recurso para não precisar colocar uma viga de madeira muito grande e pesada. Essa opção
permitiu que eu economizasse na obra ao trocar uma viga longa de 60 por 30 por 8 centímetros por uma mais leve de 60 por 15 por 6 centímetros, fora o fato da dificuldade em se encontrar madeiras com grandes dimensões. Passemos agora para outros casos concretos. Muito utilizada para a sustentação de beirais e para a composição da estrutura de sustentação do telhado, permite vãos maiores de cobertura e diminuição da bitola do material empregado. Pode-se extrapolar sua característica técnica e dar plasticidade ao elemento, valorizando seu aspecto estético. É o uso mais difundido e está presente em quase todas as residências. As prateleiras oferecem uma solução prática e eficiente para a organização de itens variados, seja para armazenar livros, plantas, decorações e muito mais. A organização se torna fácil, acessível e otimizada, mantendo seus espaços arrumados e visualmente agradáveis. Uma das maiores vantagens das prateleiras é a sua versatilidade e baixo custo. No mobiliário, sua presença costuma ser discreta, às vezes até invisível. Nas mesas, são utilizadas como peças fixas na parede e articuladas, dispensando a presença dos tradicionais pés. Essa solução é muito importante para espaços reduzidos, otimizando sua ocupação. Nas cadeiras e mesas tradicionais, costumam se confundir com a própria estrutura da peça. Além de dar mais estabilidade a elas, incorporam designs artísticos que contribuem para o seu estilo decorativo. Também é um recurso muito apreciado na construção de aparadores, usados como apoio em ambientes de uso social, e quando posicionado nas paredes, dão sustentação ao tampo horizontal sem interferir no seu espaço físico, ao mesmo tempo que se torna um precioso recurso criativo para incrementar o visual estético. Com o objetivo de tornar-se mais visível, a mão francesa também é utilizada na confecção de placas de sinalização ou para sinetas. Em todos os casos, ela assume a função de destacar a informação ou o objeto, lançando-a para fora do plano original da fachada, buscando atrair o olhar das pessoas. Serve também como elemento decorativo quando sua forma triangular assume designs rebuscados ou diferenciados, contribuindo para facilitar a identificação da marca ou objeto a que se destina. Se você considera o design de uma mão francesa muito tosca, sem graça, por que não dar a ela uma roupagem artística fora do comum? Ela precisa ter sua forma básica, o triângulo, para exercer com precisão sua função primordial, mas nada impede que ela assuma traços diferenciados e criativos. Não falo apenas de assumir rebuscamento na sua forma, mas de ser uma verdadeira escultura com figuras humanas ou míticas, criando um cenário maravilhoso onde são instaladas. Na maioria das vezes, passam despercebidas como mão francesa, por assumirem formas que nos encantam ou assustam. O maior exemplo disso são as gárgulas nas igrejas góticas, que muitas vezes são apenas estátuas, mas em outros casos são mãos francesas e até dutos de escoamento de água da chuva. Talvez a gente não perceba, mas a mão francesa assume tamanhos ou funções que não conseguimos perceber a sua presença. Nas edificações, ela surge tanto como elemento de composição do projeto arquitetônico, como elemento de sustentação da estrutura, como elemento de apoio nas fundações e até para dar condições aos trabalhadores de agir nas fachadas mais complexas, para fazer os serviços externos como nos andaimes. De todos, seu uso na arquitetura é o que mais chama a atenção, pois sua utilização permite formas arrojadas, leves, diferenciadas, marcantes e uma solução interessante para implantar edificações em terrenos acidentados. Na estrutura, sua aplicação permite que haja simplificação e redução das dimensões de vigas muito extensas ou com balanços, evitando gastos excessivos na execução da obra. Já na fundação, é um recurso muito importante para dar apoio aos painéis de contenção de aterros, escorando o peso da terra e evitando que eles desmoronem. Ainda dentro da arquitetura, muitas vezes necessitamos criar avanços para pequenas varandas ou janelas. O emprego da mão francesa é uma excelente opção de custo e decoração para criar verdadeiras maravilhas. Não dá para não se encantar com balcões que nos remetem ao romantismo, exemplificado no romance Romeu e Julieta,
onde a famosa cena se desenvolve. Fantástico recurso para posicionar as luminárias de parede, dar maior amplitude de iluminação e decorar os ambientes internos e externos. Em espaços públicos, aliados à altura dos postes, permite que as lâmpadas avancem sobre as praças, estradas e espaços em geral, sem impedir a circulação abaixo delas. Inicialmente foram criadas para sustentar simples vasos em pilares e paredes, o que ainda acontece até hoje. Mas, assim como os balcões, permite que jardineiras suspensas sejam implantadas sob as janelas, criando um visual lúdico e trazendo um pouco da natureza para próximo do ambiente interno. Uma forma inteligente de também quebrar paredes monótonas e dar mais vida e alegria à edificação. Por fim, seu emprego ajuda muito na construção de áreas lúdicas como pergolados. Ajudam na sustentação do vigamento, diminuindo suas dimensões e também escorando os pilares para terem mais estabilidade. Isso é importante quando o material a ser utilizado é escasso, mas precisa de robustez. A forma triangular permite que materiais mais esbeltos aguentem cargas maiores, como uma rede de balanço. Hoje, a mão francesa continua a ser apreciada e utilizada amplamente em diversos projetos e obras. Com o avanço da tecnologia de materiais, assumem novas formas e usos, ampliando sua aplicabilidade, tanto para trabalhos inovadores como designs contemporâneos que buscam inspiração no passado. Sua elegância e versatilidade a tornam um elemento atemporal na arquitetura e na decoração, sendo uma solução eficaz e versátil para melhorar a estabilidade e a segurança de edificações. Gostou desse tema? Espero que ele o tenha surpreendido e depois de assistir a esse vídeo, perceba que na maioria das vezes não imaginamos a amplitude que certas soluções simples são utilizadas para resolver problemas complexos, fazendo parte do nosso cotidiano sem grandes alardes. Diz aí qual era a sua percepção sobre a mão francesa e se você já a havia visto no seu dia a dia sem ser sustentando prateleiras. Me conta! Estamos chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Acione o sininho para receber novos conteúdos e não esqueça de deixar seu comentário sugerindo novos temas para vídeos futuros. Saiba que sua participação é muito importante para a divulgação do canal. O Arquiteto Curioso fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.